Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Conhecimentos da Humanidade e hoje eu quero falar sobre rituais. Ai meu Deus, Léo, rituais, essa palavra me assusta. Vamos lá, ela às vezes assusta porque ela está normalmente condicionada a ser associada a algo religioso ou espiritual. Então, vamos começar a entender o que é um ritual no seu sentido mais semântico, para depois a gente ir para essa área. Primeira coisa que eu quero explicar para vocês é a diferença de rito e ritual. Rito é a ideia. Então, por exemplo, dentro de uma religião existe a ideia do casamento. Como eu executo esse rito com o ritual? O ritual, então, se torna a parte prática da coisa. Então, quando eu tenho ideias como batismo, casamento, iniciações, isso é o rito. Quando eu vou lá e faço o batismo, faço o casamento, faço a iniciação, que tem toda a construção simbólica, toda a construção do ato do ritual, aí eu tenho efetivamente o ritual. Mas os rituais não são algo que são propriedade de uma religião, propriedade de alguém. Os rituais são algo que pertence à humanidade de uma forma extremamente antiga. Primeiro, porque a ideia de ritual, ela remete diretamente à ideia de rotina. Um ritual nada mais é do que algo que pode ser construído e que pode ser replicado da mesma forma. Lembra que o rito é a ideia? Eu preciso de algo, então, que represente o rito e que possa ser feito da mesma forma sempre. Isso é um ritual. Mas quando a gente fala de rotina, talvez seja legal a gente pensar quantos rituais a gente tem na nossa vida que não são rituais religiosos. Acordar todo dia no mesmo horário é um ritual. Levantar e todo dia fazer a mesma coisa, sei lá, vou tomar um banho, vou escovar o dente, vou tomar café, sei lá, você tem aquele ritual diário, aquela coisa que segue um padrão, segue uma organização, segue uma rotina. Para que você faz isso? Primeiro, para facilitar o seu dia. Segundo, para replicar aquilo de uma maneira que você já sabe mais ou menos quanto tempo você gasta em cada coisa, para não chegar, sei lá, atrasado no seu trabalho. E a gente também cria rituais, porque o nosso cérebro, ele precisa de alguns processos de rotina. Nosso cérebro gasta muita energia. É o órgão que gasta mais energia no corpo. Logo, ele cria certos tipos de rituais para que ele evite que a gente tenha que ficar reaprendendo uma série de coisas toda hora ou fazendo um monte de coisas de maneira diferente, quando a gente já faz, às vezes, algumas coisas de uma maneira extremamente eficaz e eficiente energeticamente. Então ele tende a criar uma certa rotina preguiçosa para que ele não gaste tanta energia assim. Bom, mas isso é uma característica humana, talvez desde o momento em que nós começamos a nos perceber como essa espécie de Homo sapiens, nós começamos a organizar rotinas da nossa vida, porque sem essas rotinas, provavelmente a gente ficaria perdido e a natureza seria algo que para nós não seria muito materna, afetiva, afinal, mau tempo, animais que nos caçavam, não eram ali as coisas mais legais que a gente tinha para conviver. Mas aí a gente aprende a ter uma rotina, a gente aprende a ler as estações, aproveitar momentos de mais abundância, para aproveitar mais momentos de mais restrição, para ou migrar ou fazer um racionamento, por exemplo, de alimentos, criar abrigos bons para proteção, por exemplo, contra tempestades ou neve. Nós vamos criando hábitos e dentro desses hábitos a gente vai criando pequenos rituais. Olha, tá chegando frio, então nós vamos ritualizar agora a morte dos animais velhos, que vão ter a carne separada para nos manter durante o inverno. A gente começa a ritualizar essas pequenas coisas e começa a criar rituais que são passados de geração em geração. Ou seja, dentro da criação de um pensamento mágico, cada ritual é uma magia feita. Quanto mais eu replico um ritual, mais aquela magia se torna poderosa. Porque mais eu condenso a minha vontade para manter a realidade dentro daquilo que eu moldei, para que ela não fuja daquilo. Então, mesmo que caia uma tempestade, uma nevasca, venha um mamute desembestado assassino atropelar minha cabana, mesmo que qualquer coisa dessa aconteça, eu estou preparado, porque eu já sei mais ou menos como é que a realidade funciona. Isso tem muito a ver com o nascimento do pensamento mágico, que é um pensamento que permeia a magia até hoje. Bom, então os rituais, eles têm uma importância antropológica, eles ajudaram a organizar a sociedade, eles têm uma importância psicológica,
porque eles ensinaram a economizar energia para o cérebro, talvez aprender coisas novas, poder ter essa capacidade de aprendendo coisas novas. E os rituais também se tornaram uma forma de expressar uma religiosidade. E religiosidade no sentido de se religar com o divino, praticar o religare divino. Claro que com o surgimento de classes sacerdotais, religiões e depois, futuramente, ordens iniciáticas, os rituais vão se tornar uma forma de receber um iniciado dentro de uma ordem, dentro de uma religião, e aí a gente tem um corpo iniciático dentro das religiões que, para você ser um sacerdote daquela religião, precisa adentrar naquela tradição, e o ritual passa a ser essa porta de entrada também. Mas não só isso, o ritual então se torna uma prática intrínseca de cada religião, e mais do que isso, ele se torna um fundamento, ele é fundamental dentro de uma ideia religiosa, porque é ele que, através da repetição, ensina todo mundo a se conectar, por exemplo, com uma divindade. Você quer se conectar com Bastet, a deusa gato do Egito? Então, olha, o ritual ele é desse jeito, você tem que ofertar uma cebola. Sério, a cebola era uma das coisas que a galera ofertava para Bastet. Tipo, não era leite, era cebola. Leite talvez, mas a cebola era o principal. Quando eu li isso, eu fiquei assim, caramba, né? Uma cebola para uma deusa gato, mas tudo bem. Não é que eles queriam que a deusa chorasse, sei lá. Mas enfim, você ensina como se conectar com a divindade através de um ritual. Você vai chegar, você vai falar, cantar esse hino, a Bastet, vai acender esses incensos, vai colocar oferenda, vai agradecer, vai sair sempre olhando para a divindade, nunca dando as costas. Tudo isso é um ritual. E aí o ritual ele vai ser estudado não só pela parte mágica, pelos magistas, mas também vai ser estudado por ramos da ciência, como a sociologia, a psicologia, a antropologia, enfim, vários ramos que vão olhar para os rituais, não só com a curiosidade acadêmica, mas também entendendo eles como fundamentais para a construção da sociedade que a gente vive hoje. Por que isso? Porque, de novo, não existem só rituais religiosos, existem rituais também mundanos, profanos, comuns, coisas que você faz. Como eu, quando venho gravar aqui, eu tenho um ritual aqui para montar o esquema de gravação, que eu sempre faço do mesmo jeito, porque é o jeito que funciona melhor. Isso é ritualizar um ato, né? E, de novo, a gente não precisa sempre ligar o ritual a uma questão espiritual ou religiosa. E aí, um outro ponto que eu quero tocar sobre rituais é uma coisa interessante. Existem muitas ordens iniciáticas que têm vários rituais diferentes. Ordens que às vezes a gente olha e fala, que ordem legal, que ordem bacana, que ordem que empodera os seus membros. E olha para outras ordens e fala, essa ordem aí é um bando de idiota, um monte de desocupada, de desocupado. Enfim, a gente tem os nossos julgamentos que fazem parte do nosso temperinho de ser humano. A gente deveria ter menos julgamentos, né, e cuidar mais da nossa vida, mas a gente gosta desse temperinho, gosta de fazer um julgamento aqui, outro ali. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem ordens antigas, por exemplo, que têm vários rituais que foram desenvolvidos ao longo de décadas, séculos ou talvez milênios. Esses rituais foram sendo aperfeiçoados para chegar num ponto simbólico que tem uma função simbólica dentro da filosofia daquela ordem. E esse ritual ele tem ali, no momento em que você vive o ritual, uma capacidade de te afetar de maneira muito pessoal. Então, quem já passou por rituais, como o seu casamento, por exemplo, ou quem passou por um ritual numa ordem iniciática, numa religião, sabe do impacto que um ritual tem na pessoa. E sabe que tudo ali, o ambiente, a construção, conta para esse impacto. Quando você tira o ritual desse ambiente, quando você descontextualiza ele, você fala do ritual de uma maneira profana, olha, tem um ritual lá que é feito desse jeito. Pode ser que para uma pessoa que não seja da tradição, aquilo soe como bobo, como infantil, como ridículo. E aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque quando a gente está tratando isso através do humor, de uma brincadeira, de uma forma satírica, é uma coisa, eu acho que é válido. A gente brincar, levar a espiritualidade com mais leveza, acho que aquela coisa de levar a espiritualidade extremamente séria, arrisca, acho que isso acaba levando as pessoas para um dogma muito perigoso que beira o fanatismo. Brincar com a espiritualidade, trazer graça, talvez seja entrar em estado de graça, de trazer leveza para a espiritualidade. Então, acho que uma brincadeira, uma sátira, ela cabe bem e ela funciona. O problema é quando você olha para essa sátira de um ritual, de um lugar que não é da sua ordem, e você tira sarro, faz piada com aquilo, ridicularizando aquilo. Cuidado, porque pode ser que no dia seguinte a sátira, a piada, seja o seu ritual. E aí, a hora que for o seu ritual,
Talvez você fale, é assim, vou rir, mas está descontextualizado, não é bem assim. E aí você vê que quando pau que bate em Chico, também bate em Francisco. A gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente tira um ritual de dentro de uma ordem iniciática, por exemplo, ele pode às vezes ser um ritual que você vai ler e falar, nossa, que ritual bonito, poético, que poesia bonita. Ou pode ser um ritual que você vai falar, cara, não tô entendendo nada, isso aqui parece um bando de maluco fazendo maluquice. E realmente vai parecer, porque vai estar fora de um contexto. Então tome cuidado, porque as coisas fora de contexto podem ser estranhas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Hoje a maior religião da Terra é o cristianismo. E se a gente for pensar, vamos pegar uma pessoa, sei lá, vamos pegar um ET que veio salvar a Terra, e esse ET chega aqui, e ele cai aqui e fala, ô Léo, vim salvar a Terra, eu sou o salvador de vocês. Mas eu vi que vocês têm um negócio chamado religião. Me explica essa religião grande que vocês têm aqui chamado cristianismo. E aí, eu para dar uma sacaneada nesse ET, vou falar, cara, é uma religião em que veio um salvador aqui para a Terra, mataram esse salvador, e hoje tem um ritual que os caras fazem dentro da religião, que eles comem o corpo e bebem o sangue desse salvador. Talvez antes de acabar essa frase, o ET já tenha ido embora e tenha desistido de salvar qualquer pessoa para evitar esse destino para ele. Vocês percebem que, metaforicamente, uma missa é um momento de transubstanciação da matéria, é um momento do milagre ali, esse milagre está associado à ressurreição de Jesus, e metaforicamente a hóstia é o pão, que é a carne de Deus, e a gente tem ali o vinho como sangue. Então, metaforicamente, você come a carne e bebe o sangue do Salvador da religião. Para quem é de fora, isso pode parecer muito estranho, pode parecer canibalismo, pode parecer um ritual primitivo de beber sangue do Salvador. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Quando a coisa é descontextualizada, ela pode se tornar, entre aspas, absurda. E a gente tem que tomar cuidado de novo, porque muitas vezes podem estar fazendo uma sátira de um ritual, de uma ordem, de uma religião que eu faço parte, fora de contexto, e aquilo vai para o campo do absurdo, e talvez eu fique ofendido, falar, pô, estão tratando com desrespeito a minha religião. Tipo, eu não sou nenhum fanático, mas eu respeito a minha religião. Eles estão tratando, falam, nossa, que absurdo. Então, cuidado, de novo. Hoje é o ritual do amiguinho, amanhã pode ser o seu, isso pode te incomodar. Rituais são sagrados, não só porque eles foram entregues por uma deidade ou por um deus. Eles são sagrados porque, para nós, eles nos ajudam a estruturar a nossa realidade. Eles nos ajudam a transitar de uma realidade ordinária para uma realidade mais essencial. Eles têm a sua função, eles são importantes. E muitos rituais, bem feitos, podem mudar a vida de uma pessoa. Quantas pessoas não mudaram por causa do casamento? Quantas pessoas, depois de uma certa idade, se batizaram em determinada religião e o batismo foi aquele momento de mudança? Então os rituais têm um poder muito grande se a gente souber usá-los. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo sobre rituais, esfirras ritualísticas iniciáticas para vocês. A gente se vê no próximo vídeo aqui do Conhecimento da Humanidade. Manda esse vídeo aí para os seus amigos, para todo mundo que quer entender um pouco mais sobre rituais, que tem medo da palavra rituais, ou que talvez não entendeu a profundidade que essa palavra, esse conceito e essa transformação que ele promete trazem para nós. Beijo no coração, não se esquece de se inscrever no canal, compartilhar o vídeo, curtir o vídeo, que isso ajuda bastante. Até mais e até o próximo vídeo.